Oi, pessoal, estou aqui de volta para a gente dar continuidade à aula com relação ao conteúdo de estrutura do DNA e do RNA. Então, vamos só relembrar aqui o que foi que a gente já viu. A estrutura do nucleotídeo, grupo fosfato, pentose e base nitrogenada. Só uma observação aqui que a gente não tinha visto é que essa pentose, ela é composta de 5 carbonos, né? Aqui tem um oxigênio, mas nós temos um carbono aqui nessa interseção, 2 carbonos, 3, 4, carbono número 5 está aqui, ó, ligado ao oxigênio do grupo fosfato. E depois a base nitrogenada. Nós vimos que essa base nitrogenada pode ser bases púricas ou pirimídicas, sempre que nós temos ligações entre elas, uma base púrica vai se ligar a uma pirimídica, nessa ordem. Adenina sempre com uracila ou timina e guanina sempre com citosina. Tá? Lembrando que a uracila é exclusiva do RNA, enquanto que a timina é exclusiva do DNA. Você não vai ver timina no RNA ou uracila no DNA. Só relembrando aqui também com relação à estrutura do nucleotídeo, né? O nucleotídeo está aqui, né, nessa estrutura que a gente já viu, e em forma de desenho aqui, o grupo fosfato como um círculo, a desoxirribose, nesse caso aqui porque é do DNA, a pentose é uma desoxirribose, e a base nitrogenada ligada à pentose. E cada um dos nucleotídeos vão se unir aqui, formando 2 fitas complementares no DNA. Uma observação aqui nessa imagem também, nós vamos ver aqui grupo fosfato, pentose e base, né? O grupo fosfato ligado à pentose do nucleotídeo de cima, vem cá, se liga com a sua pentose e com a sua base. O grupo fosfato se liga com a pentose do nucleotídeo de cima, com a sua pentose e com a sua base. Nesse caso aqui é uma guanina, ó, com 2 anéis. O grupo fosfato do nucleotídeo de baixo vai se ligar à pentose do nucleotídeo de cima, juntamente com a sua pentose e a sua base. Nesse caso aqui uma adenina. Do outro lado do mesmo jeito, só que sendo complementar. Se aqui eu tenho uma timina, do outro lado eu vou ter uma adenina. Se eu tenho uma citosina, do outro lado eu vou ter uma guanina. Só para relembrar também que eu já falei para vocês, a timina sempre se liga com a adenina através de 2 ligações de pontos de hidrogênio, enquanto que citosina se liga à guanina através de 3 ligações, fazendo com que essa ligação aqui seja mais estável do que essa, já que são 3 pontos de hidrogênio aqui e apenas 2 aqui. Essa estrutura aqui é a mesma imagem dessa, só que de forma tridimensional. Eu vou fechar um pouquinho aqui para a gente poder visualizar melhor. Aqui eu tenho timina ligada à adenina através de 2 pontos de hidrogênio, guanina e citosina através de 3 pontos de hidrogênio. Aqui a gente consegue visualizar algo interessante, que é importante que vocês saibam também, tá certo? Isso vai ser útil para quando vocês forem estudar a parte de transcrição do DNA, que mais para frente eu vou falar como é que funciona isso, e da parte de duplicação. Aqui eu tenho o grupo fosfato em círculo. Esse grupo fosfato, o oxigênio dele está ligado ao carbono número 5 da pentose. Observe aqui uma pentose com seus 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. O carbono número 1 está ligado à sua base. Carbono número 2 livre, carbono número 3 ligado ao fosfato do nucleotídeo de baixo. E esse carbono aqui, número 4, está ligado ao carbono número 5, por sua vez está ligado ao grupo fosfato. Como é o carbono número 5 que está livre aqui ligado ao grupo fosfato nessa extremidade, eu vou chamar essa extremidade aqui da fita de 5' porque o carbono 5 está aqui. Já aqui embaixo, eu v'ou ter o carbono número 3 livre, com a sua hidroxila, esse OH aqui, ó, oxigênio e hidrogênio, vou chamar de hidroxila, portanto, eu vou chamar essa extremidade aqui de 3'. Do outro lado, acontece o oposto. O carbono livre na parte de cima vai ser o carbono número 3 dessa pentose, porque essa pentose vai ficar de cabeça para baixo, né? Observe aqui, ó, na outra fita, na fita da direita, enquanto que o carbono livre lá na parte de baixo vai ser o 5. Então, nós vamos ter essa fita desse lado com a sequência do carbono 5', 3', eu vou chamar essa fita, eu vou dizer que essa fita do DNA, ela tem uma direção, um direcionamento 5', 3', enquanto que a do outro lado tem uma direção 3', 5'. Isso significa dizer que elas são fitas antiparalelas, certo? Essa daqui começa com carbono 5, termina com 3, essa daqui começa com 3, termina com 5. Elas são fitas invertidas e complementares, como vocês podem ver aqui, né?
Outra observação aqui é que o RNA, ele, diferente do DNA, ele é composto por uma única fita. Embora ela seja assim, ó, com esse formato, ele é composto por uma única fita. Eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui está lá na página 38 da apostila de vocês, a estrutura do RNA. E essa única fita, ela vai ser formada do mesmo jeito, é como se fosse uma fita única. O DNA tem duas, o RNA vai ter apenas uma, com uma pentose, que nesse caso vai ter o R aqui, porque vai se chamar ribose, não vai ser mais a desoxirribose, que é aquela que existe no DNA, ligada a um grupo fosfato, P de fósforo, né, do grupo fosfato, e a ribose vai estar ligada a uma base nitrogenada. Observe que as bases, eu vou ter base citosina, eu vou ter base adenina, eu vou ter base guanina e vou ter base uracila. Aqui eu não vou ter a base chamada timina. Então, essa estrutura é como se fosse uma escada em caracol com apenas um corrimão, sendo que o corrimão seria a ribose, a pentose, ribose, pentose, e os degraus seriam as bases, certo? Sendo que os degraus são um pouco estreitos, porque a gente só vai ter uma base. Olha só, aqui eu tenho uma base, uma base, uma base. E na estrutura do DNA? Na estrutura do DNA, nós vamos ter duas fitas, como a gente já viu nas imagens anteriores, nós vamos ter duas fitas, sendo que essas fitas elas vão estar ligadas, né, formando assim como se fosse um caracol também. Elas formam uma hélice. Essa estrutura não vou chamar de caracol, tá, gente? É só uma maneira de vocês terem uma associação um pouco mais didática, mas eu vou chamar essa estrutura aqui enovelada, assim, como se eles estivessem fazendo isso, né? Como se fosse um zíper fechado com duas fitas e fazendo um enovelamento entre si. E essa estrutura eu vou dar um nome aqui na biologia de dupla hélice. Então, é como se fosse uma escada em caracol com dois corrimões, sendo os corrimões aqui o grupo fosfato e as pentoses, e os degraus adenina, timina, citosina e guanina, as bases nitrogenadas, formando um degrau maior, né? Porque a gente vai ter duas bases aqui no degrau dessa escada, entre aspas, né? Aqui para a estrutura do DNA, nós vamos ter duas bases ligantes, já que nós temos duas fitas antiparalelas, relembrando, né? Uma que começa com o carbono 5 e termina com o carbono 3, e a outra que começa com o carbono 3 e termina com o carbono 5. Mais uma observação aqui é com relação aos tipos de RNA. Uma coisa importante, o RNA ele não é uma estrutura grande, ele é um fragmento, ele é pequenininho. O DNA tem todas as informações que existem a respeito das suas características, do corpo do indivíduo, do ser vivo. Então, como ele tem todas as características, ele é muito grande. Já o RNA, ele é um pedacinho, ele é um fragmento, ele é bem menor que o DNA. Ele é bem menor que o DNA. Sendo assim, esse fragmento, ele vai ser produzido a partir do DNA, e nós vamos ver como é que isso funciona depois, tá certo? Mas, por enquanto, eu quero que vocês entendam que existem 3 tipos de RNA. Isso é importante que vocês saibam. Está aqui na página 39 da apostila de vocês. O primeiro tipo de RNA que existe dentro das nossas células é o RNA mensageiro. Ele vai trazer uma mensagem a respeito do código, é como se ele fosse um código, na verdade, que vai ser enviado para uma parte da célula, para que essa parte da célula produza proteína. O segundo é o RNA transportador, é aquele que vai trazer os aminoácidos de determinado lugar da célula para outro local, para que as proteínas sejam feitas. E o terceiro tipo de RNA é o RNA ribossômico, esse aqui, ó, que vai fazer com que as estruturas, que eu vou chamar de ribossomos, sejam formadas. Eles formam os ribossomos, que é onde vai acontecer a produção de proteínas. Nessa imagem, a gente consegue ver a estrutura dos dois, né? Enovelado já, como esse aqui como dupla hélice, porque são duas fitas, esse aqui como hélice, porque é apenas uma fita. Né? Fazendo aquela analogia que eu fiz para vocês, esse aqui seria uma escada em caracol com apenas um corrimão, e esse aqui uma escada em caracol com 2 corrimões. Então, que a gente vai chamar de dupla hélice, né? Então, o DNA vai ser uma estrutura de dupla hélice, enquanto que o RNA vai ser uma estrutura de hélice.
Eu coloquei aqui, ó, DNA formado por duas fitas, né, com forma de dupla hélice, e o RNA uma fita em forma de hélice. Lembrando que no DNA a gente vai ter citosina, guanina, adenina e timina presente, e aqui no RNA a gente vai ter uracila no lugar de timina. Uma observação importante, gente, é que o DNA, embora ele seja muito parecido entre seres vivos da mesma espécie, cada ser vivo ele tem um DNA particular. E o que é que faz com que essa particularidade aconteça? É a mudança dessas bases. Às vezes é um ou dois pares de bases que é invertido ou é diferente um do outro. Aqui às vezes ao invés de ser timina em um indivíduo, no outro vai ser adenina. Então, às vezes são mudanças sutis que fazem com que os indivíduos eles sejam diferentes. Os únicos indivíduos no mundo que têm DNA idênticos são gêmeos idênticos, né? Esses aqui que vão possuir DNA igual. Eles podem variar um pouquinho, né, com relação à parte externa deles, porque, por exemplo, um gêmeo pode tomar um pouquinho mais de sol do que o outro, né, então fica mais moreninho. Um pode comer um pouco mais que o outro, fica mais gordinho, mas o DNA que vai estar contido nas células deles vai ser exatamente igual. Fora eles, os demais seres vivos do planeta, mesmo sendo da mesma espécie, eles vão variar no DNA, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar todos os seres humanos, embora nós sejamos muito parecidos, nós somos da mesma espécie, no entanto, nós temos algumas diferenças sutis no nosso DNA que façam com que nós sejamos diferentes. É por isso que nós conseguimos fazer, por exemplo, teste de paternidade, né? Teste de DNA para saber se uma criança ela é filha daquele determinado casal, porque essas diferenças vão fazer com que a gente consiga identificar, tá certo? E para que vocês possam entender um pouquinho melhor sobre isso, essa parte sobre teste de DNA, né, um teste bastante conhecido que é a eletroforese, está descrito aqui na apostila de vocês na página 38. É o seguinte, vocês vão agora, a partir desse conteúdo, vocês vão fazer a atividade das páginas 39 a 41, tá? E também aquelas atividades da página 42 a 44. Então, anota aí, tá? Primeiro você vai fazer a atividade da página 39 a 41. E em seguida você vai fazer aquela atividade da hora do estudo, na sequência, tá certo? Que vai da página 42 até a página 44. A gente se vê na próxima aula para poder fazer a correção dessas atividades e iniciar o próximo conteúdo, tá certo? Um grande abraço para vocês, espero que vocês estejam bem, tá certo? E a gente se vê. Beijo.